pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Bora Falar de Cultura. E hoje eu tô com Anderson Rosa, ele é diretor, ator, um dos integrantes, na verdade, da equipe do CEF. Então, Anderson, seja muito bem-vindo, muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite. Foi uma indicação de uma pessoa que eu admiro muito lá da minha cidade e obrigado, eu tenho que agradecer. Imagina, obrigado eu. Anderson, pra gente começar, que a gente sempre faz a primeira pergunta aqui no canal, qual contexto histórico você nasceu? Onde, como, quando, o que acontecia naquele momento, na sociedade? Eu nasci em 1983, sou de Uberlândia. Sei lá, tava final da ditadura, né? Assim, muita coisa acontecendo, Flashdance no dia que eu nasci, era a música mais tocada. Eu vi esses dias uma coisa dessa no Instagram. Mas é isso, sou de 83. Então, Uberlândia que a gente tá no Rio, completamente diferente. Nos seus primeiros dias ali, nos seus anos de vida, quais são as suas memórias que você tem relacionado à cultura em si? Eu venho de uma família muito tradicional, assim, que era totalmente não avessa à cultura, mas que não se ligava com cultura. Uhum. E eu tinha, em frente à casa que eu morava, tinham duas travestis que moravam em frente à minha casa. E elas ouviam muita música, ouviam muita Madonna. Então acho que foi a minha primeira referência, assim, de cultura foram elas, porque as músicas que tocavam na casa delas eu gostava muito. E é isso, como eu nasci nos anos 80, interior de Minas, a televisão era o que me transportava, né, assim, para as coisas de cultura que eu gostava. Então vi muita televisão, fui baixinho da Xuxa, vi todos os filmes clássicos da Disney, enfim. Acho que meu pai também, ele gostava muito de ler, gostava muito de ler gibi. Só que meu pai sofreu um acidente, então ele não me passou isso. Eu fui achando, pegando os discos e ouvindo, achando os gibis que ele guardava. O que tinha em casa perdido, você eu ia achando, ia criando meu mundo ali, meu universo. E é engraçado a gente ver na entrevista da Vera Linda que na época dela era o início da TV. Então, assim, era uma TV pra rua, pro bairro, as pessoas se reuniam. Já no seu contexto não era tão assim, ou ainda era assim? Não, na minha casa, todas as casas da rua onde eu morava tinham a sua própria televisão. Mas a minha casa era a única que tinha uma TV preto e branco ainda. A galera já tinha uma TV colorida. Mas é isso, a televisão foi o meu passaporte para a cultura, assim. Acho que é onde eu conheci os primeiros filmes que eu gostei, via muita novela, via muito programa infantil, e aí acho que foi o meu primeiro contato com a cultura, foi a televisão e as minhas vizinhas. E o que você tem mais de marcante disso que passava na TV? Xuxa, muita Xuxa, porque eu assistia muito, assim, novela, Tieta, acho que foi a novela que eu mais gostei da infância. Por conta da história dela, né? Essa mulher que saía do interior, que foi expulsa de casa e ia para uma cidade grande, depois voltava soberana, né? Eu amava aquela história, ainda não sabia muito porquê, mas gostava muito, assim, e todo o contexto de mistério, a Perpétua também, que era muito maluca, tinha a caixa com o segredo dela, né? Eu gostava muito. E eu acho que esses dias eu estava falando com os meus alunos que os filmes musicais da Disney, também o outro lá da Julie Andrews, muito famoso, que vai ter a montagem agora no Rio, que é Noviça Rebelde. Que a linguagem do musical ela sempre foi muito tranquila para mim, foi sempre muito natural, porque eu vi os filmes, eu amo filmes musicais, então também acho que Mary Poppins é o filme da minha infância que eu mais gosto. Assim. Porque várias coisas que você falou estão na minha cabeça. Calma, vou tentar elaborar uma pergunta que faça sentido. Tá, porque você foi pra frente dos filmes musicais, mas eu queria voltar um pouquinho. Uhum. A novela, de alguma forma, tinha algum desejo seu ali, já desde pequeno, querer sair daquele ambiente para buscar mais, e você meio que inconsciente,
Ou você acha que foi a novela que te impulsionou a tomar uma decisão dessa, de vir pro Rio? Ou você não veio pro Rio? Não, eu acho que faz sentido isso, assim, também, porque, como eu disse, a televisão, ela era esse meu portal para um mundo que era além da minha casa, da rua onde eu morava, assim. Então, eu comecei a fazer teatro com 10 anos e tudo era muito instintivo. Então eu via as coisas na televisão e tentava fazer aquilo na minha casa. Eu tinha os programas que eu fazia no meu quarto de entrevistar as pessoas, eu não tinha ninguém, era eu não tinha irmão, era eu entrevistando um fantasma, mas eu brincando de entrevistar, eu querendo estar no Carnaval do Rio de Janeiro, porque via a Globeleza, eu brincando na creche que eu ficava com as outras pessoas de encenar. Então tudo isso era muito natural e eu fui fazendo isso instintivamente. Então acho que sim, tinha uma vontade ou um desejo, mesmo que sem saber que era esse desejo, mas eu já olhava aquilo ali e falava, quero fazer aquilo. Gosto. Ou estou fazendo, gosto daquilo, sabe? Entendi. Mas é engraçado que você começou falando que a sua família era avessa à cultura. Não sei se... Em qual sentido, a partir do momento que, mesmo eles sendo avessos, te colocam no teatro aos 10 anos de idade? Não, mas não me colocam. Eu que faço na escola. Ah. Eu brincando com os colegas. Lá não tinha uma escola de teatro. É porque em Berlândia, né? Ou se tinha, eu não conhecia, assim. Então, sei lá, a professora na terceira série um dia deixou a gente brincar com algumas coisas. Eu fui fazendo um teatro ali. Também sou católico, fiquei na igreja durante muito tempo. Minha mãe morre aos 9 anos, depois eu vou morar com os meus padrinhos. E aí é isso, a igreja e uma professora de literatura que foram me mostrando o que era o teatro, sem eu ainda ter ido ao Espaço Teatro. Só fui com 18 anos. Então, assim, fiz muito teatro na igreja, instintivamente, sei lá, tinha alguém que conduzia aquilo ali, e uma professora de literatura que falava, pode fazer o teatro sem querer fazer a prova. E aí eu fazia o teatro. Foi assim que eu comecei. Gente, porque se a gente parar pra pensar, Uberlândia, na década de 80, não tinha toda a tecnologia de uma capital, não se tinha tanto acesso. Não, a cidade ela deu uma evoluída, sei lá, no final dos anos 90, pra... nos anos 2000, assim. Você ainda estava lá? Tava. Eu tenho 9 anos que eu moro aqui, vai fazer agora em março, 9. Ah, você veio em 2015? Isso. E veio fazer? Eu vim fazer... Estudar? Eu fiz faculdade lá e aí eu... Você fez faculdade lá de quê? Eu fiz primeiro de contabilidade, depois eu fiz de teatro. Lá, as duas? As duas, E aí eu vi na internet, no UOL, que ia ter audição para o musical Lua de Cristal aqui no Rio de Janeiro. E eu já estava acompanhando, já estava com um desejo muito grande de estudar musical e tal. E aí estava vendo o que a Unirio estava fazendo. Eles tinham tido um sucesso muito grande com o Book of Mormon. Eu falei assim, vou fazer audição. Nunca tinha feito uma audição na minha vida, um teste. Aí mandei. Mas isso você já tinha a graduação de teatro? Já estava fazendo teatro, estava no final dela. E por que você optou primeiro pela contabilidade? Porque... Você tinha quantos anos quando entrou na primeira? 19. Porque eu tinha uma ideia de que eu precisava ter uma coisa que me desse um suporte financeiro para fazer as coisas que eu queria fazer. E de fato, eu quero morar sozinho, né, conseguir me bancar. E de fato, isso aconteceu, assim. E aí fiz contabilidade. E aí tive uma amiga que me colocou num processo de teatro. E eu falei assim, e aí aquilo... E eu já tinha parado, assim, de fazer teatro. Mas aquilo me despertou de novo uma chama que estava apagada. Mas que processo? Uma audição? Não, ela lá em Uberlândia não. Eu tinha um namorado que tinha sido ex-aluno dela. E eles estavam montando uma peça do Doente Imaginário, mulher, precisava de alguém. Eu falei assim, meu namorado estava no elenco e falou assim, quer fazer o teste? Vou, porque o teste era ir para um ensaio. Fui bem mal, assim. Mas aí foi isso, a gente foi fazendo, fui ficando, fiz a peça. E aí foi o primeiro processo de verdade teatral que eu vivi. A gente estudou o texto, construção de personagem. O resto era tudo muito... Ainda você estava com a contabilidade, no caso. Eu já estava fazendo faculdade de contabilidade nessa época. Então tudo que eu tinha feito era isso, igreja e escola. Tinha feito muita coisa.
mas era na igreja e na escola. Na escola. Nunca tinha estudado de fato. E foi com a ajuda da amiga do seu ex, É, e com o seu ex que que eu você comecei no teatro. que eu fiz esse processo. Foram 4 ou 5 meses de ensaio e apresentação. A gente fez 2 temporadinhas pequenas lá. Eu falei assim, acho que eu quero. E aí terminei a faculdade de contabilidade, fui fazer uma pós-graduação e tal, e aí fiz o vestibular para teatro, passei e comecei a fazer. Falei, vai ser um hobby, vai ser um hobby. E aí foi. E aí não foi? O que te chamou a atenção de eu quero fazer isso? Foi estar ali com a galera, porque teatro é uma galera que, né, não é sozinho, não é feito sozinho. Foi estar em cima do palco, foi o prazer de decorar texto, foi o prazer de ter a possibilidade de viver outras vidas. O que te levou... Claro, você já tinha um background assim, que te levava pro teatro, mas o que mais você falou assim, igual você falou, é realmente isso que eu quero fazer? Quando essa ficha caiu, de fato, acho O que foi... que te impulsionou, tipo assim, eu gosto dessa sensação nesse momento? Não, eu acho que eu sempre soube. Eu sempre quis muito ser artista. Mas é isso. Eu fui por mim. Ninguém falou assim... depois de muito tempo as pessoas foram incentivando. Mas é isso, a minha família não tinha ninguém artista. Achava que isso era muito distante. Então eu fui fazendo, gostando. Então acho que ao longo da minha vida, eu fui percebendo, se eu olho para trás hoje, eu sempre fui artista, eu sempre quis ser, né? Mas essa ficha cai quando eu começo a fazer faculdade, no primeiro período, assim, no final do primeiro período, eu falei, é isso mesmo que eu quero fazer, não é um hobby, sabe, assim, porque aí tinha as demandas de ensaio, com muita responsabilidade dentro da faculdade, tinha umas disciplinas que eu tava começando a estudar a história do teatro, aí eu fui fazer um curso de licenciatura também, que eu neguei durante muito tempo, mas as disciplinas de licenciatura também começavam a despertar uma coisa em mim. Do teatro? Do teatro. E aí eu falei assim, eu acho que não é um hobby, eu acho que eu quero fazer isso mesmo, assim. E aí demorou muito tempo pra eu só fazer isso, mas estou aqui agora só fazendo isso. E como foi para sua família esse processo de entender o que era o teatro, o que era você sair de uma carreira que você já estava bem, que você já se mantinha, para algo novo, completamente distante e incerto? A minha família é isso. Minha mãe morreu com 9 anos. Minha mãe morreu quando eu tinha 9 anos. E depois eu fui morar com meus padrinhos. E que também era nesse mesmo contexto, assim, a arte a gente admirava dos outros, né? Assim, vou a um show de alguém que canta, vou ver algum filme na TV, era isso, a arte pra gente estava muito distante. E eu sempre quis, então assim... Isso já é 90? Já, 94, Então, é isso, eles deixavam eu fazer, mas também não tinham um incentivo. Eu quis fazer dança quando eu era criança. Não, dança não é coisa de menino, não vai fazer dança. E aí hoje eu tenho 2 pés esquerdos. Eu poderia ter um desenvolvimento melhor corporal, eu acho. Assim. Mas quando... Acho que eu tive uma carreira, assim, eu fiz faculdade de contabilidade, aí eu tive uma carreira na área contábil, assim, eu trabalhava numa empresa, então para minha família eu cumpri o que eles esperavam um pouco. Quando eu fui fazer faculdade de teatro, era mais uma faculdade, então estava tudo bem. Mas quando eu mudei para o Rio, meu padrinho apoiou muito, a minha madrinha, ela ficou assim, será mesmo? Tem certeza? Deixando uma vida toda certa, uma carreira, uma profissão, você vai mudar para o Rio, e como é que vai ser isso? Isso foi agora, né? Tipo... Eu participei de um reality também, o Popstar, do Ruge, do Bros. Eu fiz fui para São Paulo na primeira... Fui eliminado na primeira leva, mas eu fui. A minha madrinha já falou assim, você tem certeza que você vai?
Eu lembro dessa conversa. Assim, você vai... Foi 2001, 2002. Eu não lembro, mas foi isso, 2002, início da faculdade de contabilidade. E aí ela já assustou, assim, você tem certeza que você vai? Que isso, você vai deixar a vida? Ela era mais preocupada, assim, com isso. Mas hoje é tranquilo, assim, tá todo mundo... Aí depois que dá certo? Tá andando, né, assim, tá indo. Assim. Mas aí você fez a faculdade lá, você concluiu a faculdade lá, viu esse teste, veio pro Rio de Janeiro. Você nunca tinha vindo pro Rio de Janeiro antes? Eu tinha vindo de férias, assim, já tinha vindo algumas vezes. Nessas vezes que você vinha, você aproveitava o que todo turista faz, que é essa praia, ou você se alimentava culturalmente? Ia para museus, ia para teatro, ia para shows? Ah, não, eu já... Tem muita coisa que fica aqui, né, aqui em São Paulo, sim. Assim, não vai pra lá. Muito pouca coisa que vai pra lá. Então eu queria ver o que estava acontecendo aqui. Então sempre que eu vinha uma coisa ou outra, eu aproveitava, assim. Era período de férias, às vezes era um curto período, então eu sempre colocava, assistia uma peça. Mas férias da faculdade, da contabilidade, do teatro ou independente? Férias do trabalho, assim, porque eu trabalhava. Então, né? mas aí então você já era formado em contabilidade? Já. Já estava fazendo teatro? Já. Entendi. E aí eu vinha de férias e aproveitava alguma coisa aqui, São Paulo, eu sempre ia assistir musical em São Paulo. E aí, é isso, assim, sempre que eu podia eu aproveitava um pouquinho, assim, fazia o que todo mundo faz, ia à praia e tal, mas eu, teatro, museu. Uhum. O que mais te marcou quando você vinha assim, uma peça que você lembra? Que mais marcou aqui no Rio de Janeiro? Eu assisti uma peça... Nessas idas e vindas de férias, antes de estar com sua carreira artística consolidada. Eu assisti uma peça, não sei se eu lembro o nome, mas era uma peça de clown, que eles falavam sobre o nazismo. E foi no Sesc Copacabana, assim, não vou lembrar o nome agora. Mas é uma das peças que eu tenho, assim, guardadas de referência na minha vida. Me marcou muito, porque a gente riu eu ria a beça, tava com um amigo, a gente riu muito, muito. Era isso, uma peça de palhaço. Nesse contexto, era isso, 4 ou 5 palhaços que estavam pegando um trem para ir para um campo de concentração. E aí tinha todo esse jogo dos palhaços, né? E no final eles iam para o destino que a maioria das pessoas no campo de concentração tiveram, que era a morte. Tenso, mas... E é isso, assim, uma peça que eu ria a beça, no final eu tinha que segurar, abracei meu amigo, tinha que segurar para não chorar alto, porque foi muito forte. Assim. Acho que essa foi a que mais me marcou nessas indas e vindas, assim, aqui do Rio de Janeiro. Você falou que começo dos anos 2000, 2002, você participou do Popstar. Uhum. Você recebeu um não, de cara. Uhum. E aí você... Eu recebi um sim primeiro, venha para São Paulo. Aí depois um não, que não foi. Não foi. Então, mas você recebeu não. Sim. Depois você começa a fazer teatro e vai para a área do teatro musical, que tem que saber cantar. Me conta o que aconteceu aí. Cara, é isso, assim, acho que começa lá no Mary Poppins, de ver aquilo ali, gostar muito, e aí a partir da vida, né, assim, sempre assistindo muito filme de musical. E aí eu fui pra São Paulo assistir o Miss Saigon, acho que foi o primeiro musical que eu assisti. E cenário saindo do chão, descendo do teto, eu falei, meu Deus, eu quero fazer isso, eu quero muito fazer isso. E nunca tinha feito uma aula de canto, nunca tinha feito uma aula de dança, mas estava fazendo faculdade de teatro. E aí... Mas na faculdade não tem técnica vocal? Não, tinha disciplina... Optativa. Não era de canto. Era consciência vocal, tinha para saber colocar a voz, impostar, trabalhar, articular bem, tinha disciplina, mas não tinha canto, assim. A professora até fazia um exercício ou outro com a gente cantando, mas não era uma aula de canto, assim, nunca tinha feito. Mas eu sempre gostei de cantar, cantava na minha casa, cantava no chuveiro, cantava no karaokê, então eu achava que eu cantava. E aí, um amigo lá em Uberlândia já tinha feito alguns cursos com o Reiner, em Belo Horizonte, e o Reiner ia apresentar o Tim Maia em Uberlândia. Eu falei pra ele, fala pro Reiner dar um curso pra gente. Ele falou, ele não vai querer dar um curso pra gente. E o Reiner foi dar um curso para 5 pessoas. Sim. Foi a primeira vez que eu cantei em público. E ele que me direcionou, assim. Ele falou assim, olha, você canta bem, só que se você fizer aula.
nesse agudo aqui, ele ficou meio apertado. Precisa fazer aula. Foi aí que eu comecei a fazer aula de canto. Sei lá, 2 anos antes de vir para o Rio de Janeiro. E aí, dança só fui fazer quando eu me mudei para cá. Mas foi isso, assim, foi tinha muita vontade de estudar essa linguagem, não tinha nada na faculdade, assim, nenhum professor se interessava, nenhuma disciplina levava para esse lugar. E aí eu fiz esse curso com ele e falei, bom, é isso, vou estudar no Rio de Janeiro depois. E vim. Mas você veio para fazer a audição, certo? Você falou. Eu vim, fiz a audição do Lua de Cristal na Unirio, passei. E fiz, e me mudei. Saí do trabalho. Foi quando? No Lua de Cristal? 2015. 2015. E vim ter essa experiência aqui no Rio de Janeiro. E aí não voltei mais, assim, sempre ficava, será que eu volto? Será que eu não volto? Mas aí... Quais outros musicais que você atuou? Eu fiz Cássio Gonzaguinha agora, recente, fiz Quem, e fiz várias práticas do Sefton, né, assim, várias. Matilda, Kinky Boots, Sonhos de uma Noite de Verão. E aí tenho dirigido algumas práticas de montagem aqui. E como foi você chegar no Sefton? Então, eu já conheci o Reiner, eu já tinha feito um curso de férias aqui, tinha um workshop de férias, que era uma semana, então eu morava lá, vim e fiz workshop. Ah, você demorava lá? Lá, vim. Mas depois que você fez o curso com ele lá ou antes? Depois. Tá. Depois. Eu conheci ele lá, e ele falou que tinha escola, e aí eu vim pra cá estudar, fiz uma semana de workshop, voltei pra lá, tentei organizar um grupo de estudo na faculdade, não deu muito certo, assim. E aí, depois que estava aqui, depois do Lua de Cristal, eu falei, bom, acho que eu preciso estudar, e aí fiz todos os cursos que o Sefton tinha, todos os cursos. Do iniciante aos avançados, assim, fiz todos. Tá, aí você veio e fez os cursos, ok, mas como você entrou no Sefton? A partir de que momento isso aconteceu e como aconteceu? Então, eu comecei a fazer os cursos, aí é isso, eu já tinha feito a faculdade, então eu não tinha nenhuma questão. Assim, não tinha nenhuma questão, mas eu acho que a interpretação ela estava na frente. Então a professora que me deu a primeira aula, a Ana Paula Abreu, aqui no Sefton, eu já fazia uns comentários na aula dela sobre interpretação, sobre a minha, sobre a do grupo, assim, quando ela abria pra gente falar alguma coisa. Aí ela foi dirigir uma peça, eu pedi para ser assistente dela, nunca tinha feito assistência na vida. Mas eu já queria me meter assim, falei, deixa eu estar próximo. Aí eu fiz assistência dela, aí eu sugeri pro Reiner fazer um musical do Pequeno Príncipe. E nesse mesmo tempo, ele me chamou para dar aula no curso Infanto Juvenil, que era aos sábados para criança. Então eu comecei... Mas já de musical, técnica de musical. Era interpretação do musical. Aí, mas é isso, eu estudei muito antes de fazer uma coisa aqui. Acho que eu estudei uns 2 anos e meio até ele me chamar para trabalhar. Uma pergunta, assim, mas só uma dúvida minha, uma curiosidade minha, mas se quiser responder, pode ser eu. Um ator de teatro musical, ele não é um cantor. O que aconteceu? Eu fui assistir uma peça musical e o cara saiu reclamando que o pessoal cantava muito mal. Que peça que era essa? Não posso falar, tá gravando. E o pessoal fala, só que o pessoal, pra gente que é leigo, tá ótimo, tá incrível. Mas pra ele que é músico formado, que eu perguntei, porque eu pergunto, né? Não tava em entrevista, mas pergunto. Ele era formado em música, ele era maestro. Só que a minha questão maior era, mas eles não são cantores, eles são atores que têm a técnica vocal. Então, eles não precisam ser o master afinado. Eu tô errado nisso? Ou ele tá exigindo demais? Não, depende, né? Assim, eu acho que... são muitos atores, muitas peças, muitas coisas. Assim. Então, eu tenho... tem vários atores no mercado que são atores, que são exímios cantores, cantam muito bem. Tem gente que mais é teatro musical. Então, pra mim, no meu ponto de vista, a
pessoa precisa cantar, sim, tem que cantar, mas precisa atuar melhor. E depende da produção, do que eles querem, né? Então, sei lá, às vezes eles... É muito mais... Porque às vezes tem umas peças de teatro musical que o canto vem na frente, é uma escolha deles. Então os cantores precisam ser melhores. Tem umas que os atores... que é mais teatral, então os atores precisam estar atuando melhor. Mas eu acho, assim, é isso. É um ouvido muito específico, né? Assim, um maestro tem um ouvido diferente, então ele vai ser mais crítico mesmo. Mas eu acho que, no geral, hoje, assim, se a gente vai pegar nos últimos 10 anos, os atores, a galera que está fazendo musical, elas estão num pé de igualdade ali com as linguagens, sabe? Eles cantam tão bem quanto atuam. A maioria das pessoas. Mas o mercado também vem crescendo. Sim, sim. Assim, pelo que eu tenho visto, de uns anos pra cá, a crescência do teatro musical, das audições, práticas de montagem, há uns 10 anos atrás não tinha isso aqui no Rio de Janeiro. Tô falando Rio, né? Porque não adianta a gente falar no interior, porque não vai ter mesmo. Prêmio específico para teatro musical. Por que você acha desse crescimento? O que aconteceu para esse boom, na sua percepção? Eu acho, primeiro, o Brasil é um país que consome musical. Assim, a gente vai estudar a história do teatro brasileiro, assim, na década de 60, 70, eles já estavam fazendo musical aqui, né? O teatro de revista era bem... também tem o teatro de revista. E aí, eu acho que o Brasil consome muito musical. E o que eu acho que aconteceu nesses últimos 10 anos é que a gente começou a fazer o nosso, assim, né? Tem muita peça brasileira, assim, musical. As produtoras também começaram a investir mais e vieram mais franquias da Broadway pra cá, né? Assim, antigamente, sei lá, 15 anos atrás, tinha uma em São Paulo, talvez uma aqui no Rio, uma ou duas em São Paulo. Agora não, sei lá, vai em cartaz. Agora em janeiro tem 5, 6 peças musicais em cartaz. Aqui no Rio esse ano tiveram muitas coisas também, então acho que é um boom do mercado, né? Assim, mesmo que poderia estar acontecendo muito mais coisas, mas acho que o Brasil é um país que consome musical, assim, acho que é o terceiro do Estados Unidos, Londres e nós. Você acha que o custo ainda é um empecilho para que não se faça? Porque um teatro musical é muito caro. A gente está falando de dançarinos, cantores, coro, orquestra, músicos, profissionais que possam estar dirigindo essas pessoas, são mais áreas de direção e tal. Você acha que isso também é um empecilho? Você está falando custo de produção? Custo de produção. É mais caro, né? A galera, bem mais caro. Né? Porque são muitas pessoas trabalhando, né? Assim, é bem mais caro, mas emprega muito mais gente também. Tem peça que figurinista, cantaria, peruqueira, e sei lá, às vezes uma peça menor tem um número menor de gente trabalhando. É uma produção mais cara, mas também depende de qual produção que você quer fazer, né? Tem produções mais baratas também. Deixando na sua memória, algo engraçado que aconteceu com você pode compartilhar com a gente. Uma caída de palco, uma desafinação, uma coisa engraçada, assim. O que aconteceu comigo no palco? Não precisa ser no palco, mas nessa sua vida, teatro. você foi viajar para fazer o popstar, perdeu a passagem. Algo nesse sentido, assim, só pra a gente já ir finalizando o clima mais... Eu fazia uma peça... Pode falar o nome? A coisa vai prejudicar? Não, eu lembro da peça. Uma das peças que eu mais gostei de fazer, essa foi lá em Berlândia, eu mais gostei de fazer. Eu pintei o meu cabelo para fazer a peça. Era infantil? Não, era uma peça de comédia e eu nem sou um ótimo ator de comédia, assim, eu tenho muita dificuldade de fazer comédia, mas deu muito certo.
eu acho que a minha imagem já era, eu descolori o cabelo, então meu cabelo já era um cabelo crespo, grande, eu descolori todo o cabelo e a gente apresentava só um final de semana, sábado e domingo, e tinha uma possibilidade de fazer uma temporada um mês depois, assim. E aí meu cabelo foi caindo, assim, eu pintei num dia. Mas peraí, você já estava fazendo teatro? Já. Tá, Fiz faculdade. mas então você já estava na sua carreira de contabilidade. Já, também. Você ia pro escritório, com o cabelo. Eu entrava no ônibus para ir trabalhar, todo mundo me olhava. Que cor que era o cabelo? Era descolorido, ele só descolorido. Ah, tá. Não tinha um azul, um roxo. Mas não ficou legal, assim, porque meu cabelo é muito fino, ficou muito tempo, então e eu não cuidei direito também. E ele foi caindo, assim. E na segunda sessão, uma hora passando no cabelo, saíram uns fios assim na minha mão. Acho que, sei lá, eu já caí do palco algumas vezes, eu esqueci letra de música. E aí não é engraçado, pra mim é um pânico. Eu acho que o maior medo do ator é esquecer o texto, né, assim, e não conseguir voltar. Eu entrei em cena, isso foi aqui no CEF, fazer Matilda, e eu era o pai da Matilda. No segundo ato, entra o pai que abre o segundo ato e tem o solo dele. E eu esqueci a música completamente. No solo? No solo. Se fosse no dueto ali... E eu cantei qualquer coisa esse dia. Mas sou só eu, assim, várias pessoas, isso acontece com várias pessoas, né? Mas acho que esses foram meus perrengues maiores, assim, no palco. Mas peraí, calma. Porque eu tô chocado na história do cabelo ainda, tá? Você falou um monte de coisa aí, mas eu vou... Como é que você fez a peça sem cabelo? Não fiz a peça sem cabelo. O cabelo tava aqui, tava o cabelo descolorido. Mas ele começou a cair, assim, ele quebrou muito fácil. Meu cabelo é muito fino. E aí, uma hora eu colocava a mão no cabelo, sei lá, eu cocei a cabeça. E aí veio um monte de fio de cabelo. Você me raspar a cabeça depois? Não, eu fiquei com ele, eu tentei, fui no salão, tentei hidratar, e foi... Ah, mas você tentou, mas você teve que raspar, não? Eu cortei, Isso no rolê. ele era grande, aí eu pintei de novo, assim, descolori de novo, pra tentar fazer a peça, e aí eu só diminui o tamanho. Mas eu não raspei não. Aí depois eu raspei pra tirar a cor, mas foi porque tava feio mesmo. Virou centro das atenções, né? Mas não de uma forma positiva. Pra gente finalizar, queria saber se você tem uma mensagem para deixar pro pessoal, de sonho, de arte, porque a arte mudou sua vida, como a gente vê aqui no Bora Falar de Cultura. Ela te fez sair do interior de Minas. Na época você cresceu, era interior ainda, apesar de ser uma cidade grande hoje. Interior mas também, é interior, né? porque eu falo que BH é interior, o pessoal fica possesso. Mas vim pro Rio de Janeiro e como Vera Linda veio pro Rio de Janeiro, como o mestre Dionísio também é de Minas, veio pro Rio de Janeiro em busca desse sonho. Então a sua história é inspiradora, não foi à toa que me te indicou para poder dar a entrevista. Eu queria que você deixasse se você tem também, alguma mensagem, alguma frase que você goste, alguma coisa. Eu acho... Eu sou professor, né, também, assim, então tem uma coisa que eu nunca gosto de romantizar a arte. Acho que é uma profissão como outra qualquer, tão difícil como outra qualquer. Talvez até um pouco mais, assim, porque a gente passa muitos perrengues, né, sendo artista. Mas tem uma coisa que eu fico percebendo, assim, percebo isso em mim, percebo nos meus alunos e tal, assim, ou nos meus amigos também, é que quem quer ser artista persevera, né, vai atrás. Então acho que, sei lá, o conselho que eu tenho para quem quer ser artista é que estude, assim, né, vai estudar. E aí estudar não quer dizer só estar numa sala de aula, é ler uma peça, ler um livro, ver alguma coisa que goste, assim, para aumentar o repertório. Acho que isso é muito importante para o artista e a gente está sempre em constante estudo, né, assim, de um texto. Sempre que a gente encontra um personagem, a gente precisa estudar. Então, acho que o meu conselho se é isso que você entendeu que é isso que quer fazer, vai estudar, não para não, vai, tem um objetivo e vai atrás dele e estude, porque o estudo garante, assim. Estava lendo o livro da Fernanda Montenegro e
E é isso, assim. A biografia? A biografia dela. Ela é uma pessoa que estudou a vida inteira, né? Estuda ainda. Estuda ainda. Só que eu vou mudar, eu vou fazer uma outra pergunta. Eu falei que essa é a última, mas você falou uma palavra aí. O que é ser artista? Você falou tanto, você quer ser artista, o que é pra você ser artista? O que é pra mim ser artista? Nossa, sei lá, pra mim é uma condição de vida, sabe? Assim, E foi a possibilidade de ter voz no mundo, assim. Eu descobri quem eu era, assim. Através da arte eu pude... acho que durante a vida eu fui impedido muitas vezes ser quem eu era. E aí no teatro, no palco, mesmo não sendo eu, ou sendo eu também, assim, porque a gente me desvincula, né? Acho que eu encontrei voz, eu encontrei um objetivo, é isso. Em quais pontos você não era você e você passou a ser você com a arte? Ou o seu ser artista? Sei lá, é isso, venho do interior, gay, né, assim, fui impedido de ser quem eu era, assim, durante grande parte da minha vida. Eu não podia ser gay, lá em Uberlândia. Eu sempre fui uma criança muito afeminada, então eu sempre fui muito tolhido nesse lugar, assim. Sei lá, o teatro me libertou, sabe? Libertou de amarra, de igreja, de pensamento. Eu estudei tanta coisa, assim, na faculdade, li tanta coisa, me encontrei com tantos autores, assim, que é isso, foi um passo para deixar verdades que eu tinha, que eram muito intrínsecas e que eu achava que era tudo aquilo ali, eu fui quebrando ao longo da faculdade, fui quebrando ao longo que eu fui encontrando outros artistas, vendo outras coisas, assim, sabe? É nesse sentido, assim. Eu costumo dizer que a arte, ela fala sem precisar escancarar. E é meio nesse sentido, porque quando um homem se veste de mulher e faz um país inteiro rir e ninguém questiona a sexualidade dele, ele está colocando um lugar de fala ali, mas mostrando que pode e é normal, pode ser normalizado, né? Uma coisa que não era visto. E o Paulo fez muito isso, né? Dessa questão de... E aí depois a gente vê a gama de homens que começaram a se vestir de mulher também para criar personagens. Então eu costumo dizer isso, que a arte ela diz sem precisar dizer. O papel da arte para mim é esse, você ensina sem obrigar a pessoa. É aquilo, né? Quando você lê na escola, ensino médio, um livro do Machado de Assis, é chato. Quando você sai e você quer ler por conta própria, se torna mais prazeroso. Para encerrar, a gente queria te entregar uma lembrancinha. É um mini planner que a gente fez para os nossos entrevistados esse ano. Espero que você goste. E abre aí pra gente ver o que tem aqui dentro. A gente fez um negocinho pra tu ler. Muito obrigado. A primeira muito página. obrigado. Olha, que legal! Eu amei! E é bonito! Um planner cultural. Então, assim, tem os meses, tem as metas que você tem que colocar aí de espetáculo, livros, músicas, filmes e séries, para te acompanhar na sua agenda cultural durante o ano de 2024. Ótimo. E é personalizado com teu rostinho, tua foto. Amei. Muito obrigado. Anderson, eu queria te agradecer. Muito obrigado. Pega na minha mão, não deixa no bar, tá gravando. Gente, hoje a gente conversou com o Anderson Rosa, ele que saiu pequeno menino lá do interior de Uberlândia, Minas Gerais, e veio pro Rio em busca de um sonho. E tá aqui, muitos anos depois, quase 10 anos, numa das maiores escolas de teatro musical do país. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Sigam o Anderson nas redes sociais. Sigam o Bora Falar de Cultura. Até o próximo vídeo. Tchau.